Tudo bem com você? Ô, professor, eu acho que é só ela sair e voltar. Tá, tudo bem. Bom, já está gravando, vamos iniciar, então. Só me confirme que vocês estão vendo a minha tela de PowerPoint, por favor. Estamos. Sim, então. Então, gente, bem-vindos ao curso de Tópicos em Ciência do Solo, do primeiro semestre de 2021 da pós-graduação da Universidade Federal de Lavras. E o tema desse tópico é o sistema de classificação de solo dos Estados Unidos, chamado de United States Soil Taxonomy, ou na sigla a gente vai usar o SST. Aqui é meu nome, Yuri Lopesin, eu fiz doutorado na Ohio State University, terminou no ano 2005. Aí eu começo com uma foto que vem de um solo que a gente vai tratar, que é o Aridisol, um solo de clima árido. No caso aqui, você está vendo o solo com essa vegetação bem diferente de clima árido. Essa árvore que você está vendo aqui é o famoso Joshua Tree, que tem até um disco do YouTube que as fotos foram tiradas nesse lugar, que aparece muito essa planta, bem primitiva. E essa formação rochosa aqui é um granito parecido com o que nós temos no Brasil, só que, no caso, sofrendo a esfoliação esferoidal e o tipo de intemperismo físico comum num ambiente desse, que tem alta insolação e grande variação de temperatura, que até formou esse olho aqui no meio dessa rocha. Então, vamos começar a falar, em primeiro lugar, por que esse curso de Soil Taxonomy. Bom, vamos reconstituir o histórico. Em 1999, eu vi isso ser lançado no Congresso da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, em Brasília. Foi lançado o SIBCS, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, que substituiu o sistema anterior que a gente tinha. Eu passei minha graduação em Viçosa, que ela terminou em 1993, memorizando aquele sistema brasileiro, que era bem complicado, e pouca gente conseguia. Eu me orgulhava de ter memorizado tudo aquilo. Em 1999, ele foi cancelado. A palavra anacrônico significa algo que atravessa o tempo, uma coisa que, digamos, é obsoleta. E em 1999, esse sistema substituiu o sistema que tinha antes. E esse sistema brasileiro de ciência, o SIBCS, foi bem utilizado, então todo mundo utilizava. Logo depois, as pessoas demoraram um pouco a se acostumar, eu demorei bastante também. Foi meio que um choque naquele congresso a gente ver aquilo, porque era muito diferente o que a gente ia usar, mas ele foi bem sucedido. Porém, a partir de mais ou menos 2005, em 2005 foi quando eu voltei dos Estados Unidos no meu doutorado, estava surgindo uma pressão dos programas de pós-graduação brasileiro. Não é uma pressão nos programas, não é a CAPES pressionando os programas de pós-graduação, é os programas de pós-graduação pressionando os docentes e os alunos, porque a CAPES mesmo não pressiona ninguém. Ela não está nem aí se o seu curso é 7 ou 6 ou 5 ou 4, não está nem aí. Eu posso te dar certeza absoluta disso. É o pessoal dos programas que quer ter melhor notas na CAPES. Então, surgiu uma pressão para publicação em jornais internacionais, para aumentar a inserção internacional da pós-graduação da ciência brasileira, né? E a ciência brasileira, você deve saber, que mais da metade dela é feita no sistema de pós-graduação. A partir do ano de 2016, a Revista Brasileira de Ciência do Solo passou a publicar somente em inglês. Isso foi não vou dizer que foi uma polêmica que surgiu na época, mas porque foi uma decisão que foi tomada de maneira rapidíssima e, para variar, sem nenhum debate, nem mesmo entre as pessoas que dirigiam, ou supostamente iam dar um palpite sobre isso, passou a publicar somente em inglês. Então, aí a RBCS deixou de ser, digamos, uma revista que publicava 80% dos artigos em português e passou a publicar 100% em inglês. Qual a consequência disso? Aí o Sistema Brasileiro de Ciência do Solo, ele se tornou anacrônico de novo. E ele já era anacrônico quando ele foi lançado. E eu gosto de dizer isso. O Sistema Brasileiro de Ciência do Solo, ele
quando ele foi lançado em 99, ele já era anacrônico, ou seja, ele já era obsoleto. Por quê? Ele lançou 12 ordens, ou na verdade 13 ordens, que a gente vai ver o que é, mas as siglas dessas ordens eram importantes, e as siglas que eram usadas eram baseadas no sistema anterior. Então, já era uma coisa que dava um nó na cabeça da gente, porque você tinha que, por exemplo, a sigla de um latossolo vermelho era LV, a sigla de um latossolo amarelo era LA, já a sigla de um neossolo quartzarênico era RXQU. Então, era uma coisa que dava nó na cabeça mesmo de quem estava interessado no assunto, como eu. Então, esse sistema já era um pouco anacrônico quando ele foi lançado. E quando a RBCS passou, 17 anos depois, a publicar somente em inglês, ele se tornou anacrônico de novo. Por quê? Como é que... Então, todo o motivo da RBCS ser em inglês é para que pessoas de outros países, o famoso, o suposto leitor internacional, tivesse acesso à pesquisa brasileira. Mas aí as pessoas chegaram no ponto seguinte: ok, o meu solo é um latossolo vermelho e amarelo, ou um argissolo vermelho e amarelo. Como é que eu vou traduzir isso para o inglês? As pessoas pegavam, redigiam seu artigo em português, mandavam para alguém traduzir, ou tentava traduzir, e traduziam um argissolo vermelho e amarelo como red e yellow argissol. Se você acha que um leitor na China sabe o que é um red e yellow argissol, você realmente é uma pessoa otimista. E o que é um latossolo acinzentado, um grayish latossol? Essa palavra latossol, essa aqui é a principal que o cientista do solo brasileiro usa quando está escrevendo algo em inglês. E latossol é uma palavra, assim, que ela não é equivalente a latossolo. Então, eu tenho um livro aqui, não consigo lembrar de cabeça, que ele fala, o que é o latossol? O cara chama o latossol o solo que a gente convenciona no sistema brasileiro chamar de plintossolo pétrico com crescionário. É uma desintegração de uma laterita. E esse cara, que era um livro muito importante, não sei se talvez seja até o livro do Beagle, mas se não for, é outro igualmente importante. Fala assim, o latossol é um solo essencialmente inútil. Então, imagina você dizer que o cientista do solo brasileiro, que sabe que a maior parte da agricultura brasileira é feita em latossolos, na hora que ele chama aquilo de latossol, tem gente que vai entender, pô, você faz agricultura num solo inútil. É uma confusão, e isso não ajuda a suposta inserção internacional da ciência brasileira, da ciência do solo brasileira. Então, esse é um dos motivos. Quando você traduz um documento de português para o inglês, você não pode traduzir a classificação brasileira para o inglês, simplesmente tirando um S e tirando o O do fim. Então, isso não é uma tradução. E tem um outro lado. O outro lado é que, supostamente, quem está fazendo pós-graduação ou um pesquisador brasileiro interessado, ele deve ler e citar trabalho internacional. Se você quer internacionalizar a ciência brasileira, você tem também que se situar dentro da ciência internacional. Não basta você fazer uma pesquisa que só interessa a sua população local, digamos, aos agricultores locais, digamos, do semiárido de Pernambuco. Se você quer que isso aqui seja relevante para o leitor internacional, né, você tem que saber o que o leitor internacional está interessado. Essa é uma das perguntas filosóficas que eu faço para os alunos, assim, e as pessoas sempre fazem uma cara, como se diz em inglês, uma expressão dull, uma expressão meio sem saber o que responder, quando eu faço a pergunta. Onde é que você quer publicar o artigo da sua tese? Ela fala, eu quero publicar na Geoderma. Eu pergunto, você costuma ler a Geoderma, todas as edições que saem, você lê artigo por artigo, ou pelo menos vê os títulos? Não. Quem é o editor-chefe da Geoderma hoje? Não sei. Quem é o corpo editorial da Geoderma? Não sei. O assunto de sua tese, a Geoderma costuma publicar artigos sobre esse assunto? Eu não sei. Então, se você não conhece esse jornal, a chance de você inserir a sua pesquisa lá não é muito boa. Então, a gente tem que saber o que esses jornais estão fazendo, sabe? E uma maneira disso é você ler os artigos deles de vez em quando, não só os que você por acaso encontrar no sistema de busca, mas se o seu objetivo é publicar na Geoderma, que você acompanhe a Geoderma.
uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, você olha quais foram os números dos artigos e vê o que está saindo lá. Quem está publicando lá o quê? Não de todas as áreas, da sua área. É o que eu estou interessado em bactéria fixadora de nitrogênio em feijão. Vê se sai isso na Geoderma. Se sai, de vez em quando sai um artigo lá. Se não sair nenhum nos últimos 10 anos, a sua chance de publicar esse artigo lá é baixa. Então, você tem que procurar outro jornal. Então, a gente tem que conhecer. A inserção internacional também está aí. Então, mas para você fazer isso, você vai ter que saber os sistemas de classificação de solos. Por exemplo, quem é que faz doutorado em pedologia aí e sabe dizer em um minuto o que é um leptossol? Ou qual a diferença entre um antrossol e um tecnossol? Isso são grupos da legenda da FAO, da classificação da FAO. Então, poucas pessoas que fazem doutorado em pedologia no Brasil sabem o que é isso. O que não é exatamente culpa delas, mas é uma dificuldade que esse curso visou sanar. E no caso da Soil Taxonomy, o que é um ALBA-QUALF? Então, isso aqui é um nome de grande grupo. Nessas palavras aqui, ALBA-QUALF, ele tem 3 níveis de classificação de solos. Tem muita informação aqui nessa palavra que, na verdade, não existe em língua nenhuma, só na Soil Taxonomy. Por outro lado, São Paulo é um estado brasileiro que mais tem UDUT. Não é adult, não, é UDUT, como fala em inglês. O que é UDUT? Aqui eu estou usando um nome de subordem na Soil Taxonomy. São 2 níveis de classificação, aqui são 3, saber que a palavra é mais comprida. Mas tem, de novo, muita informação numa palavra que não existe em língua nenhuma. E essa é a linguagem, quem quer ter citação internacional, quem quer se situar na literatura internacional, tem que ter uma ideia do que são essas coisas. E não existe Google Translator para isso. Como é que o Google vai traduzir adult? Vai dizer que é um adulto, que na verdade vai dizer que provavelmente é uma publicação pornográfica, que adult, em inglês americano, só costuma ser usado para classificação de conteúdos. E o que é um ALBA-QUALF? Como é que o Google Translator traduziria isso? Não quero nem imaginar. Então, como é que nós vamos fazer a suposta internacionalização da pós-graduação brasileira desse jeito? É difícil, não é só traduzir para o inglês. Então, quais são os objetivos, o método e avaliação da disciplina? Então, nós vamos apresentar a vocês, os alunos, o conhecimento sobre 3 palavras muito importantes de qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Princípio, meio e fim. Os princípios é o seu ponto de partida. Quem não tem princípios vai usar qualquer meio para chegar num fim que ela não sabe que é o certo. Isso em termos de ética humana, no geral. Mas um sistema de classificação de solo vai ter princípios, vai ter meios que vão ser análises de solo, propriedades morfológicas, e o fim que é você categorizar a diversidade da natureza em poucas palavras que condensam muito conteúdo. Então, vocês vão saber o princípio, meio e fim de sistemas de classificação de solos e os da Soil Taxonomy com detalhe. Então, o aluno que terminar esse curso, eu espero que ele seja proficiente em fazer uma correlacionar um solo brasileiro de seu interesse no USST, USSAT, vamos dizer assim. Então, correlacionar seria, em outras palavras, traduzir, entre aspas, a classificação brasileira para a classificação americana. O termo técnico é correlacionar um ao outro. E também correlacionar um taxon na Soil Taxonomy ao sistema brasileiro. E eu não botei aqui, mas pode botar, a gente vai fazer um exercício, botar também o sistema FAO. Né? Eu só não estou botando muita ênfase no sistema FAO nesse curso, porque eu não tenho essa familiaridade toda. E ano passado a minha ênfase, quando eu concebi esse curso, era só taxonomia, esse sistema que eu entendo, eu domino bem melhor. Então, esses são os objetivos do curso. O método que a gente vai usar vai ser aula expositiva, como essa agora, que está sendo gravada, e vamos fazer exercícios de correlação e interpretação de trabalhos, né? Não só correlacionar, fazer essa tradução entre aspas, mas também interpretar as informações lá.
Cada aula dessas que vai ser gravada vai ter uma sabatina de uma questão dissertativa curta sobre um assunto importante, que é a maneira também de vocês ficarem antenados para a próxima aula. E no fim do curso, a prova, vamos dizer assim, vai ser a correlação de um sistema brasileiro, de um táxon, vamos ver o que é um táxon, o sistema brasileiro para solo taxônomo e vice-versa. Idealmente do solo, de estudo de cada aluno. Então, quem estiver fazendo um trabalho de pesquisa num solo, digamos aqui de Lavras, ou de outro lugar, ou da Antártida, por exemplo, ele vai fazer uma classificação daquele solo em um sistema e tentar correlacionar para outro, de preferência para dois, tanto para, incluindo aqui o sistema FAO, que a gente vai tratar. E não necessariamente vai ter 15 semanas de atividade. O semestre de pós-graduação da UFLA são 15 semanas. Eu não sei ainda se vai dar 15, porque o curso está sendo elaborado ainda. Só as minhas primeiras aulas, digamos, as primeiras 3 aulas devem estar prontas. Então, vamos falar a parte técnica mesmo da disciplina. Vamos falar sobre classificação de solos. E o conteúdo que eu vou tratar está muito tratado nesse livro aqui, que eu acho que é a última edição, do livro-texto de pedologia das universidades americanas, que ensinam pedologia, de autoria do Stan Buell e os seus colegas aqui. Esse livro aqui, eu li ele todinho na edição de 97, dele, durante meu doutorado, e é um dos livros que eu recomendo, acho que todo mundo que vai estudar pedologia deveria pegar uma cópia desse livro e ler ela toda, porque ela dá muita perspectiva, você, não só em taxônomo, que ocupa metade do livro, mas em ciência do solo no geral. Na ciência do solo brasileira, a gente tem muita ênfase em ambiente tropical, que é óbvio. Só que, como eu gosto de dizer, as pessoas às vezes se ofendem, eu falo para as pessoas da UFLA, Minas Gerais é maior que Lavras. E eu falo para os mineiros, o Brasil é maior que Minas Gerais. E eu falo para os brasileiros, o mundo é maior que o Brasil. Todo mundo fica ofendido com isso, mas não é para ofender. Então, vamos ver, o que é uma classificação? Uma classificação, e a gente usa isso em ciência, praticamente tudo o que a gente chama de ciência é baseado em classificações. É a maneira que você organizar a infinita complexidade da natureza em algo que você consiga entender de maneira mais fácil. A definição do livro do Bill é ordenar ou arranjar, aqui botei até um itálico, objetos. O que é um objeto? Pode ser um solo, pode ser um animal, uma planta, em grupos de maior ou menor similaridade, com base em um ou mais objetivos. Então, você tem um objetivo na sua classificação, e de acordo com um sistema ou um conjunto de princípios. A palavra sistema, tem disciplina só sobre teoria geral do sistema, mas o sistema é um conjunto de partes que interagem de uma maneira funcional. Um sistema, por exemplo, é o sistema que faz o seu celular funcionar. Se um dos componentes do sistema operacional dele pifar, ele não vai funcionar. Ou se você retirar uma peça importante do carro, todas as peças que estão no motor de um automóvel são importantes, todas. Então, se você tirar uma delas, pode ser que o carro dê problema imediatamente ou daqui a alguns meses. Mas elas têm uma função naquele sistema, senão elas não estariam lá. Então, essa é a definição de um sistema. Um conjunto de partes que compõem um todo funcional. E se você altera uma delas, você altera o sistema todo. Então, isso é classificação. O que é categorização? É uma palavra que a gente usa muito no sentido como se fosse classificação, mas não é. Então, quando a gente está... a categorização é você estabelecer previamente as classes ou os grupos de objetos que têm algo em comum. Então, como é que a gente diferencia os artrópodes, o que são os aracnídeos dos insetos? Os insetos têm 3 pares de patas, e os aracnídeos têm 4 pares de patas. Está aí. Você estabeleceu uma categoria num sistema de classificação. E também, categorização significa a alocação de um objeto em um grupo pré-concebido, de acordo com os critérios são mensuráveis. O critério pode ser saturação de bases, pode ser cor, pode ser tipo de estrutura, pode ser profundidade do horizonte, do perfil. Isso são critérios.
Então, quando a gente chega no campo e diz que um solo é um latossolo ou um argissolo, você está fazendo uma categorização, você não está classificando o objeto, mas a gente costuma usar muito essas duas palavras, a palavra classificação no sentido de categorização. O que é uma classe? Uma classe é um grupo de indivíduos similares em uma propriedade que é diferencial naquele sistema, uma propriedade que estabelece uma diferença importante no sistema de classificação. Então, eu dei o exemplo dos insetos e dos artrópodes. Você pode falar, por exemplo, a classe dos latossolos e a classe dos argissolos. E você pode falar também a classe dos solos de textura franca e a classe dos solos de textura argilosa, por exemplo. Ou a classe de solos ácidos e a classe de solos alcalinos. Então, não é uma palavra muito formal, a palavra classe. Já a palavra taxon é, sim, uma palavra formal. O plural de taxon, que é uma palavra em latim, a forma portuguesa tem esse acento aqui, o plural é taxa. Não é taxa, não, é taxa. Porque a gente está falando de taxonomia, então é taxon. É uma classe num sistema formal. Então, eu falar latossolo ou ferralsol é um taxon. E se eu falar um Eudot, também é um taxon. Ou falar um albacoff, os exemplos que eu já citei, são também taxons. Não estou estabelecendo uma hierarquia, mas taxon, então, é uma classe no sistema formal. Uma categoria, na formalidade, é um conjunto de classes. Não vou focar nisso. E todo o sistema de classificação que é eficaz, ele é multicategórico. Por que multicategórico? Ele emprega várias categorias. As categorias são conjuntos de classes. Então, nós vamos ver que uma categoria no sistema Sol Taxônomo, no brasileiro ou no da FAO, vai ter, por exemplo, na categoria de ordem, ele vai ter, digamos, 12 classes. Que é o sistema brasileiro, tem 12 classes, o americano também tem 12 classes na categoria ordem, na hierarquia de ordem. Então, hierarquia significa o quê? Você diz que uma categoria é superior à outra. Superior em termos de que ela vai ter predominância na classificação sobre outra categoria. E a estrutura é vertical, é de cima para baixo. Ou de baixo para cima, você pensar assim, mas você tem que pensar um termo vertical. E ela vai do que é mais geral ao mais específico. Em Sol Taxônomo, a gente vai ver que quando fala do mais geral, você está falando do nível mais alto de uma pirâmide. E o mais específico é do nível mais baixo de uma pirâmide. Mas é vertical. Os objetivos e princípios de uma classificação. O propósito. Primeiro de todos, organizar conhecimento. A classificação é uma coisa que é natural do ser humano. E eu lembro de um filme que eu vi muito tempo atrás sobre o escritor irlandês Oscar Wilde. Ele faz uma visita ao Canadá, né? E o Canadá é classificado, naquela época, no século XIX, em Alto e Baixo Canadá. E ele chega lá e tem uma frase que ele fala: os ingleses conseguem classificar, botar até mesmo a geografia de um país numa classe social, a alta e a baixa. E eu achei engraçado isso, mas tem a ver com o que a gente faz, classifica, você realmente põe em grupos. Então, eu posso classificar os alunos da turma entre homens e mulheres, entre cruzeirenses e atleticanos, entre pessoas da área de fertilidade ou pessoas da área de pedologia. Posso fazer várias classes com objetivos diferentes. Mas o principal deles, em ciência, é organizar o conhecimento. Então, você tem milhões de solos diferentes no mundo. Como é que você vai entender isso tudo? Você vai organizar o conhecimento sobre eles, uma classificação. E aqui uma coisa muito importante, você prover máxima informação com mínimo de esforço cognitivo. Quando eu falo a palavra gato, ou a palavra cat, eu estou botando uma imensa quantidade de informação biológica numa palavra de 4 ou 3 letras. Então, eu estou dizendo que aquele objeto, que é o gato, ele é um mamífero da ordem Felidio. Se ele é mamífero, então ele é tetrápode. Ele também, os filhotes mamam, ele tem uma coluna vertebral. Tem um monte de informação numa palavra simples que é gato. E não é nem uma palavra técnica, é uma palavra do dia a dia. Você usa a classificação para criar mapas, olha só que interessante, ou diagramas da estrutura do mundo. Eu grifei isso aqui porque o autor, o Stan Bewell, botou esse Stan Bewell,
Eu era fã desse livro, e no Congresso da Sociedade Americana de Ciência do Solo, de 2001, que foi em Charlotte, na Carolina do Norte, na primeira noite, na segunda, eu cheguei num bar, né, aqueles bares americanos que tem uma bancada alta, você tem aqueles bancos altos, você senta ou fica em pé numa barrinha, e tinha um senhor com um bigode daqueles de filme de Bang Bang antigo, fazia curvinha assim. E eu conversando com aquele camarada, eu fiquei tomando cerveja, ele tomava cerveja mais que eu ficou aquela competição, quem é que bebe mais? E eu imagino, tinha 30 anos, aquele senhor que devia ter seus 65 pelo menos, gordo, barrigudo, assim, de óculos, a gente conversando e conversando um monte de besteira, né? Falei, perguntando muito do Brasil, daqui a pouco ele falou, eu conheço o Alfredo Scheidt Lopes, eu conheço o Roberto Novaes, eu conheço, aí começou a falar um monte de pessoas que eu conhecia. Na época, o Alfredo eu conhecia, tipo, que o professor Alfredo aqui da UFLA, que ele tinha dado uma palestra em Viçosa. Mas os professores de Viçosa, que foram vários dos meus professores, fizeram doutorado em North Carolina. Aí eu falei, você conhece Leia, conheço o Brasil, conheço Brasília, fui na inauguração de Brasília, e começou a falar um monte de coisa assim, e eu falei, caraca, qual é o seu nome? Bill. Ele falou, Bill. Aí eu entendi, deve ser Bill, né, que, como você chama Richard, por exemplo, Richard Clinton, você chama de Bill Clinton. Aí ele falou Bill, e eu, ok, Bill, eu lá meio tonto, né, aí daqui a pouco eu fui me tocando, peraí, você é o Stan Bill? Falou, claro que eu sou o Stan Bill. Que você pensa que eu sou? Aí, pimbas, eu fiquei branco que nem a parede, né? Porque você lê uma pessoa, assim, aquele livro, você admira aquele livro, de repente você está 2 horas tomando cerveja com o cara sem saber que é ele. É uma coisa que você tem que contar essa história. Mas também é uma coisa que liga você com a ciência que o cara fez. Né? Então, é muito bacana você botar um rosto num nome que você vê num livro. Né? Então ele botou essa frase que eu achei muito bacana, estrutura do mundo. Olha, tem que ter muito pensamento filosófico para você conceber isso e botar no livro de pedologia. Mas o mundo, ele segue uma estrutura. Então a evolução das espécies, a forma dos continentes, a distância entre eles, a forma que uma paisagem assume, ela segue uma estrutura que a gente decompõe no nosso cérebro como são processos naturais que a gente decompõe. Isso é um processo físico, químico, isso aqui é erosão, isso aqui é intemperismo, isso aqui. Então, a gente concebe uma estrutura que explica o mundo que a gente vê. E a palavra estrutura é muito importante. Você não constrói um prédio de 9 andares sem dominar a estrutura. E você não consegue entender, por exemplo, os solos sem você entender a tal da estrutura do mundo dos solos. Ele podia estar falando de entomologia, seria a estrutura do mundo dos insetos. E também uma coisa mais prática, você entender a relação entre os indivíduos e as classes, né? Tem 2 tipos de classificação, uma é a técnica e a outra é natural. A técnica, ela tem uma finalidade específica, por exemplo, uma lei, e ela geralmente usa um único atributo. Então, a lei brasileira, ela, por exemplo, para subsídios, acho que para a produção agrícola, ela usa um atributo de solo que é a textura. Ela podia usar, digamos, o pH do solo ou a saturação de bases, mas ela usa textura. Uma classificação técnica. E por uma finalidade bem específica. Mas a classificação natural, também chamada de científica, ela vai considerar todos os atributos de todos os indivíduos. Então, ela realmente tenta abranger a estrutura do mundo natural. E eu gosto de falar mundo natural, porque natureza e ciência é exatamente a mesma coisa. Quando a gente pensa na revista científica mais antiga que tem no mundo, qual é o nome dela? Nature. E Nature, ela trata de todos os campos da ciência, da física, química, biologia, às vezes sociologia, mas tudo é natureza. Quais são os princípios, então, de um sistema de classificação? Os que são importantes para a gente em Soil Taxonomy, mas também nos outros, no brasileiro, não no da FAO. Primeiro, você vai ter o princípio genético, tem a ver com a gênese, com a origem daquilo. As teorias são baseadas, né, da classificação, a teoria científica, baseada na significância de propriedades, usadas como critérios de diferenciação. Isso é simular a taxonomia vegetal e animal. Então, eu falei da parte dos
dos artrópodes, que eles, em algum momento, se diferenciaram entre insetos e aracnídeos. Tem também os crustáceos, tem outros lá. Mas o nosso sistema de classificação, ele vai pegar propriedades morfológicas que, na verdade, se diferenciam com a gênese, com a origem daquele grupo de organismos da natureza. Então, esse é um princípio dos mais poderosos que tem em biologia. E explica muita coisa, é um dos motivos pelo qual a biologia está sempre reorganizando e reclassificando, recategorizando os seus organismos. Em ciência do solo, nós vamos falar de... a classificação do solo vai tratar da gênese de solos aqui. Você tem um princípio de pirâmide. Então, lembra, tem uma estrutura vertical da classificação e no topo que vai ser, digamos, a ponta da pirâmide, você vai ter muito menos diferenciação do que na base. Essa frase não faz muito sentido até a gente ver a figura da pirâmide aqui, mas vamos deixar isso para depois. O princípio da completude. Você tem que abranger toda a população, todos os solos do universo. Então, por exemplo, isso quem consegue fazer direito é o sistema da Soil Taxonomy, o da FAO, e tem um ou outro como o chinês. Mas não o brasileiro. O brasileiro ele foi feito especificamente para os solos do Brasil. Então, eles não servem para os solos da Antártida e não servem para os solos dos Estados Unidos. Mas a classificação dos Estados Unidos serve para os solos do Brasil. Muito bem, inclusive. Eu acho que até melhor. Mas vamos lá ver aqui. Você tem um princípio que eu não tenho como traduzir, mas o Bill chama de o teto da independência, que é importante. Uma propriedade ou característica que você usa como critério de diferenciação num nível não pode ser usado em outro. Então, se você está usando, digamos, cor de solo no sistema brasileiro, ela é usada em nível de subordem. A gente vai ver o que são essas palavras, ordem, mais à frente. Mas ela é usada numa categoria, então ela não poderia ser usada em outra. Então, se você já está dizendo que você vai separar em grupos de solos vermelhos e solos amarelos, você não pode usar aquela classificação numa outra categoria abaixo dela. Vamos exemplificar o que significa isso. Essa pirâmide mostra as 6 categorias, ou 6 níveis, da Soil Taxonomy. Então, ela mostra a pirâmide que é o seguinte, no topo da pirâmide, você tem a categoria que é a primeira que você vai pensar em termos de importância quando você pensa num solo, a ordem. Para dar equivalência no sistema brasileiro, você tem a ordem dos latossolos, dos argissolos, luvissolos, e são 12. A Soil Taxonomy, você tem 12 ordens, que vai ter, botar histossols, aridissols, gelissols, vai ter oxissols, ultissols, alfisols. Eu vou falar com a pronúncia inglesa, a americana mesmo, não vou falar tipo alfisol, vou falar alfisol, vou falar o jeito que eles pronunciam mesmo, mais por vício do que por outro motivo. Então, abaixo da ordem, você tem a subordem. Então, você tem 12 ordens, mas na Soil Taxonomy você tem 63 subordens. Então, no sistema brasileiro, vamos dizer que você tem latossolos, a ordem latossolos, e dentro dele você tem a subordem, latossolo vermelho, latossolo amarelo, acinzentado, latossolo bruno. E abaixo disso você vai ter o grande grupo. Aí o grande grupo, na Soil Taxonomy, já são 250. Olha como está aumentando a diferenciação aqui, ó, 12, 63, 250. Abaixo do grande grupo, você tem o subgrupo com 1.400, a família, que são 8.000 famílias, e a série, 19.000. O sistema brasileiro atual, ele usa exatamente 6 categorias com exatamente os mesmos nomes, ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Embora no sistema brasileiro a gente praticamente só usa as 4 primeiras ainda. Já essas aqui, a series nos Estados Unidos, é a unidade básica de trabalho do agrônomo ou do pedólogo de campo que trabalha nos Estados Unidos. Ele pensa, praticamente ele nem pensa nisso aqui. Ele só pensa nisso. Eles nem usam mais dizer que aquele solo é um alfissol, um ultissol. Já vão logo falando que a série é a série Miami ou a série Dayton, que é para o usuário local mesmo. Esse slide é aquelas partes filosóficas da disciplina que eu botei, né?
para a gente pensar um pouco. Essa é uma caricatura de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, que a gente chama de Borges. Esse é um dos escritores mais importantes do século XX. Ele era fascinado por um tema de misticismo judaico chamado de Cabala. Então, praticamente todos os livros deles têm influência da ideia da Cabala, que é essencialmente uma filosofia mística dizendo que Deus criou o mundo usando palavras. E que todas as palavras que estão num texto sagrado, como por exemplo a Bíblia, e naquele idioma sagrado que é o hebraico, elas têm um significado muito importante. Se você tira uma letra ou uma palavra da ordem, você destrói o mundo inteiro, vamos dizer assim. E esse camarada do século XX, né, era o experimentador da literatura, ele fazia uns textos muito complexos e, se você olhar na Wikipedia brasileira, vai dizer, ele só não ganhou o Prêmio Nobel da Literatura porque ele era politicamente conservador. E geralmente o Prêmio Nobel de qualquer coisa vai para, de literatura ou da paz, vai para pessoas que são da esquerda. Então eu peguei essa frase desse livro aqui, desse autor aqui, explica a influência da Cabala no pensamento de Borges. Ele tem uma frase dificílima aqui, ó. Você leva um dia para ler uma página desse livro aqui. Os textos de Borges continuam desdobrando-se sobre a memória do leitor, precisamente pela inquietude que fomenta a insegurança de toda a proclamação, ou seja, toda frase que você pronuncia tem uma insegurança. Por quê? Porque você tem uma tênue, uma fraca firmeza. Você está usando a linguagem para estabelecer uma medida provisória, temporária, de uma apreensão que é instável da realidade. Então, isso significa o seguinte, quando você usa uma palavra, você está definindo uma realidade que é extremamente complexa numa coisa que todo mundo entende. Eu dei o exemplo do gato. Quantos milhares de anos levou para evoluir a ordem felídea? Ou milhões de anos, desde que apareceu o primeiro ancestral comum dos felinos no ramo dos mamíferos. Vocês sabem? Não. Vocês sabem quantos por cento o DNA de um gato difere do DNA de um ser humano? Eu também não sei o número preciso, mas eu sei que o DNA de um cachorro, ele difere do DNA de um ser humano em mais ou menos 70%. 70%, então, das codificações genéticas que nós temos são os comuns no gato, no cachorro e no ser humano. E você não está botando toda essa percepção da realidade na palavra gato. Mas você também está botando toda essa percepção da realidade que nós temos nesse momento, a palavra gato. As informações genéticas que eu disse sobre o gato agora, elas não eram sequer concebíveis há 200 anos atrás, mas as pessoas já sabiam que era um gato. Então, quando você chamar um animal de gato, você está botando quatro letras para definir uma realidade que, cientificamente, ela é essencialmente infinita. Vamos falar de uma pessoa que você conhece. Vamos dizer que seja esse escritor aqui, vamos pegar um escritor brasileiro, Jorge Amado. Jorge Amado é uma pessoa que você pensa como uma pessoa que não mudou ao longo da vida, mas ele já foi bebê, já foi criança, foi adolescente, ele evoluiu e morreu. Então, quem é o Jorge Amado de 1935 é muito diferente do Jorge Amado de 1980. Muito diferente. Mas a gente usa a mesma palavra para dizer o que ele é. Agora, vamos pensar uma pessoa que seja comum. Eu, por exemplo, eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 20 anos, praticamente todos os átomos de fósforo e cálcio do meu esqueleto eram outros, eram diferentes dos que tem hoje. Uma boa parte deles foi trocada ao longo de 30 anos pelo processo de alimentação e reciclagem interna de nutrientes que nós temos. Tem gente que fala que ao longo de uma vida, por exemplo, todos os átomos que você tem, um átomo de carbono ou de nitrogênio que estão nas suas células, as células morrem e se reproduzem, você já sabe. Mas os átomos que compõem o seu organismo, mesmo o esqueleto, vão sendo trocados ao longo do tempo. Mas você ainda é uma pessoa com o mesmo CPF. O seu CPF é uma medida provisória de uma apreensão instável do real.
Então, isso é uma coisa filosófica que você pode não ter nada a ver com ciência do solo, mas quando você pensa em classificação de solos, você está usando a mesma coisa. Eu vou dizer que o solo é um Albaqualf, mas o Albaqualf que tem lá na Carolina do Norte é diferente do Albaqualf que tem no Alabama, ou que tem lá em Ohio, ou do Albaqualf que tem em Pernambuco, que eu não sei se vocês sabem, em Pernambuco tem Albaqualf. E é claro, você não sabe que é um Albaqualf ainda. Então, vamos falar o histórico das classificações pedológicas. Na Alemanha e na França, no século XIX, nos anos 1800, surgiu uma disciplina chamada agrogeologia, que tinha a agroquímica, que tinha a ver com a fertilidade do solo, e o principal cientista dessa agroquímica era uma pessoa que você já deve ter ouvido o nome, Justus von Liebig, que no Brasil chama Justus von Liebig. Quando estudei em Bayreuth, fiquei 2 meses no mestrado em Bayreuth, na Alemanha, a avenida principal da universidade chamava Avenida von Liebig. Ele era o fundador da agroquímica, que a gente chamou de química e fertilidade do solo, mas a agrogeologia era o antecessor da nossa pedologia. Antes disso mesmo, na Rússia, do século XVIII, a ciência do solo, pedologia especialmente, ela deve muito à Rússia, os cientistas russos. Esse camarada Lomonosov, que ele dá nome a uma universidade importante da Rússia, ele escreveu já nos anos 1700 que o solo era um corpo em evolução, e hoje essa expressão ainda é usada. Então, o solo é um corpo em evolução, você vê isso em pedologia brasileira, porque você não entende direito, mas a evolução tem a ver com aquela instabilidade do que é o real. No século XIX, esse Cheblovsky, ele fez o primeiro mapa de solos da Rússia. Opa, você está falando uma linguagem já que o pedólogo entende. O mais conhecido dos russos pedólogos é o Vassily Dokuchev. Ele criou a terminologia da ordem que a gente chama hoje de Chernozems, ou Chernossolo na classificação brasileira, que são os principais solos agrícolas de clima temperado no mundo, aquele que tem um horizonte mole, um horizonte superficial que é escuro de matéria orgânica, mas tem alta saturação de bases. Né? Tem muitas bases trocáveis nutrientes, com cálcio, magnésio, potássio, mas especialmente cálcio e magnésio. Esse camarada, Dokuchev, foi a pessoa que primeiro elicitou os 5 fatores de formação do solo, que você deve saber: material de origem, clima, organismos, relevo e o tempo. E ele aventou a primeira classificação de solos do mundo, a classificação natural, para a Rússia, né? Esse outro camarada, Zivotsev, ele criou o conceito de solos zonais, que é uma palavra importante em pedologia, embora não seja mais usada. O solo zonal é aquele que, vamos dizer assim, ele só existe em uma determinada zona climática, numa zona geográfica. Então, vamos dizer, o latossolo é um solo zonal. Ele só se forma em ambiente de clima tropical úmido. Então, ele é zonal porque você não encontra latossolo em Nova York ou em Ohio, por exemplo. E o Sergei Glinka, ele foi a pessoa que todas essas publicações que ele falou estavam em russo, então só quem tinha acesso era russo. Não só a russo é uma língua diferente, ela usa um alfabeto diferente. Então, ele traduziu e organizou o conhecimento de ciência do solo russo, e aí que ficou conhecido no resto do mundo, na Inglaterra, especialmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no século XIX, na transição para o século XX, esse camarada aqui, Hilgard, ele foi a pessoa que fez a classificação dos solos do estado do Mississippi, um estado lá do sul, né, dos Estados Unidos, de clima, vamos dizer, temperado quente. Na classificação de Köppen, o clima do Mississippi é o mesmo clima de Lavras, temperado quente. E, é claro, eles são muito diferentes. Uma classificação, ela tem essa peculiaridade. Esse camarada Whitney, em 1909, ele criou o departamento, já existia o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Ele criou o Bureau of Soils, digamos, o escritório de solos. E a primeira classificação de solos dos Estados Unidos, ele usou aqui, classificando em séries. Eu grifei aqui série porque é uma categoria que é usada na soil taxonomy hoje. Esse camarada aqui, G.N. Coffey. Esse camarada trabalhou em Ohio. E é uma das pessoas que eu tenho, embora já tenha morrido há muito tempo, eu tenho uma relação afetiva com ele, porque
o departamento a Escola de Recursos Naturais da Ohio State University, ela fica situada na rua, na estrada que tem o nome dele, Coffee Road. E eu não sabia disso quando eu estudava lá. Eu fui descobrir bem depois, quando eu fui reler o livro do Bill. Então, ele classificou e fez a agenda dos solos dos Estados Unidos, mais especificamente em Ohio, mas nos Estados Unidos todo, em 5 grandes grupos. Então, ele já botou aqui 5 categorias que ele chamou de grandes grupos, mas o grande grupo continuou. Então, você vê pessoas diferentes, tempos diferentes, criaram termos que são usados hoje como homenagem a elas. Mas esses sistemas todos aqui, eles não foram continuados, eles não têm equivalência hoje no Soil Taxonomy, a não ser pelos nomes, série, grande grupo. E aí começa o período de Marbut. Esse camarada foi uma pessoa que realmente mudou a classificação de solos no mundo, vamos dizer, no mundo, porque a classificação russa, ela continua existindo independente do mundo. E ela é bem vigorosa e bem ativa, a pedologia russa, mesmo hoje, e é muito difícil da gente entender a pedologia deles, mas ele pegou essa escola russa de classificação e é o fundador da pedologia americana. E esse cara criou, então, o foco no perfil que você descreve no campo, nas propriedades morfológicas do solo, mas não só morfológicas. Ele criou o sistema multicategoria em 6 níveis, aqueles 6 níveis que a gente viu na pirâmide, mas não era a mesma coisa. Ele começava, por exemplo, o primeiro nível dele é dividir o solo em pedocal e pedalfer. Essas são palavras importantes, que pedo é grego, você sabe, mas o cal, você vai lembrar de cálcio, e alfer é de alumínio e ferro. Os Estados Unidos, ele é um país muito grande, que é dividido em leste e oeste pelo rio Mississippi. E os solos que ficam a leste do rio Mississippi, eles geralmente são de clima onde a precipitação excede a evaporação anual. Então, é um clima que nós vamos dizer, entre aspas, úmido. Os solos de clima úmido, eles tendem a ser ácidos e acumular alumínio e ferro. E aqui quem mora no Brasil sabe muito bem disso. Já a oeste do rio Mississippi, quanto mais você vai chegando ao oeste, mais vai ficando desbalanceada, menor fica a precipitação, maior a evaporação. E aí os solos não acumulam alumínio e ferro. Alumínio e ferro continuam retidos nos minerais primários, porque o intemperismo lá é lento, e os solos começam a acumular carbonato de cálcio. Ele chamou pedocal e pedalfer. E botou os critérios para as séries que são usados ainda hoje. Então, o sistema dele era incompleto, ele tinha várias coisas erradas, e ele focava no normal, entre aspas, no solo normal. O que é o solo normal? O que é o normal? O que significa a palavra normal? Fulano de tal não é normal. Normal é um conceito estatístico. Então, pensa numa distribuição normal. Quem está dentro daqueles 67% da distribuição normal, é normal. Quem está acima daquilo é uma pessoa que está meio fora do normal. E você pode estipular porcentagens. Ele tá no 1% mais baixo ou mais alto da distribuição normal da nota dos alunos da UFLA, vamos dizer assim. Então, normal é isso, não significa certo ou errado, significa que você está dentro daquela estatística que abrange o que é a maior parte daquela população. E a gente usa fulano de tal fora do normal no sentido pejorativo, mas é um critério estatístico. Então, quando você diz que o melhor aluno que tem na UFLA, ele é uma pessoa que sai do normal. Porque o aluno normal da UFLA tem uma nota que varia entre, digamos, 58 e 71. E esse camarada fora do normal é aquele que as notas dele variam entre 98 e 100. E também é fora do normal aquele que tem notas que variam entre, digamos, 30 e 0. Então, o período quantitativo dos Estados Unidos tem a ver com esse camarada muito importante chamado Roy Simonson. Esse camarada descreveu 4 processos básicos de gênese de solos, que são usados também no sistema de classificação da Soil Taxonomy no brasileiro, porque eles seguem o princípio genético que a gente tratou antes. E o camarada Guy Smith, que também é muito importante, ele definiu, os processos são importantes, mas não pode ser a base exclusiva do sistema.
que o sistema tem que ter propriedades mensuráveis. Propriedades mensuráveis, cor, textura, morfologia, tipo de estrutura, pH, saturação de bases. Você, às vezes, quando chega num solo, você pode identificar um sistema genético dele, como, digamos, gleisação ou argiloviação, mas, às vezes, não são tão evidentes. Então, você tem que basear em sistema mensurável, é o que ele queria dizer com isso. E o Guy Smith foi o camarada que deu início ao processo de soil taxonomy em 75. Vamos ver alguns sistemas de classificação do mundo, né? Vamos falar aqui do sistema russo, que foi o primeiro a surgir, então ele é importante. Ele tem 8 categorias, não é 8 ordens, é 8 categorias. Então, aquela pirâmide dele tem 8 degraus. E ele começa com um nome bem diferente, tronco, seção, tipo. Alguns deles você entende muito bem, por exemplo, Podzol tem uma ordem na classificação antiga brasileira que era o Podzol. E hoje a gente chama ele de Spodosol. Na americana se chama de Spodsols, né? Spodossols também, é quase, não sei se o mesmo nome. A palavra glei, que a gente usa aqui no glei solo, eles chamam de gleizen. São categorias do tipo de tronco. Outra palavra muito conhecida da pedologia russa é o cherno. O solo que eles chamam de chernosium ou chernozem virou o nosso chernossolo e o molissol americano. Mas é um sistema muito diferente, porque as propriedades que eles usam é muito difícil para a gente. Recentemente eu revisei um artigo de um pessoal de uma universidade lá no sul da Rússia, e assim, todos os conceitos que eles botavam lá não tinham equivalente a nada do que a gente conhece em ciência do solo internacional. Então, apesar de fazer sentido para eles, não fazia sentido num público internacional, e eu não conseguia fazer elas expressarem aquilo no sistema internacional, e eu tive que rejeitar o artigo. O Walter Kubin é o fundador da micromorfologia do solo moderno. Ele criou um sistema também mundial que não era hierárquico, porque ele usava nomes que depois a classificação brasileira e a FAO usa ainda hoje. Solonchak, por exemplo. Eu acho que foi o Kubina que disse que o latossol é um solo que não serve para absolutamente nada. O Canadá tem o seu próprio sistema em categorias, que tem o mesmo nome da soil taxonomy, mas é só para solo canadense. O sistema chinês, que é bem recente, tem também 6 categorias, como americano e brasileiro, mas tem 14 ordens no primeiro nível. O brasileiro e americano tem 12. O sistema holandês tem... Holanda é um país minúsculo, e é um país, essencialmente, de geografia bem pouco variada. Tudo lá é baixada, vamos dizer assim. Não tem topo nem encosta, tudo baixada. E ainda assim, eles conseguiram achar 6 ordens de solo lá. A Alemanha tem um sistema de classificação dela. Eu lembro que ter estudado isso nos 2 meses que eu passei lá, eu fui excursões de campo, mas eu posso dizer sem nenhuma vergonha que eu não entendi nada do sistema de classificação alemão. A Austrália tem 14 ordens. Olha que interessante. O que a gente chama de vertissolo no Brasil, ou vertissol na FAO e na Soil Taxonomy, eles têm 3 ordens para o que a gente chama de solo vértico, o solo rico em argila expansiva. Eu sei disso porque eu tive um professor australiano, ele falava, a gente tem um grumo-sol, que é quando a estrutura do solo esmectítico é em grumos. Se for em prismas, é outro nome. E o vertissol, assim, acho que nem lembro se tinha vertissol na classificação. O da Nova Zelândia, que é um país menor, e tem muito vulcão lá, ele enfatiza, ele tem 15 ordens, mas ele põe ênfase nos solos ânticos. Então, o que a gente chama de andossol, ou andissol, na FAO e no Soil Taxonomy, lá deve ter mais ordens para isso. O Brasil tinha esses sistemas antes de 99. Ele tinha 3 categorias, e os nomes eram irregulares. E você tinha que ter um conhecimento enciclopédico para isso. Eu fiquei uns 5 anos de Viçosa estudando isso, porque eu queria memorizar aquele negócio para mostrar para os outros que eu sabia uma coisa que eles não sabiam. E eu consegui, depois de um tempo. E nessa aí já tinha uma grande ênfase em cor. E o grande pessoa envolvida nisso é o Marcelo Camargo. E para o meu desapontamento, em 99, todo o meu conhecimento desse sistema brasileiro antigo foi para a lata do lixo, que foi criado um novo sistema. E tinha exatamente as mesmas categorias da Soil Taxonomy, mas ele não definia família e série ainda. É como ainda não define hoje. Então, acho que família você até define, mas a série você não define. A gente vai ver o que significa isso.
E o sistema brasileiro de hoje, ele tem ênfase na cor do solo. Então, a gente usa muito, por exemplo, no nível de subordem, ele vai falar de argissolo vermelho ou latossolo amarelo. Ele vai ter critérios da Soil Taxonomy e dos outros sistemas, como o da FAO. E ele usa as siglas relativas à classificação passada, essa daqui, como eu falei anterior. Então, por exemplo, se você pega um mapa de solos do Distrito Federal, lá vai ter o neossolo quartzo-arênico. E esse mapa de solo é dessa época aqui, da década de 80. A legenda do neossolo quartzo-arênico na época era RUQX, RUQX. Hoje ele virou o neossolo quartzo-arênico e a sigla dele, em vez de ser NQ, digamos, continua sendo RUXQ. Quando ele foi lançado em 99, ele tinha 13 ordens. E em 2003, num congresso brasileiro, só 4 anos depois, caiu para 12. Eles resolveram retirar a ordem Alisol. Foi com essa classificação, com esse sigla antiga e essa ordem que caiu, que eu comecei a ficar com a pulga na orelha com o sistema brasileiro. Comecei a ficar com medo dele. E você tem aqui o sistema da FAO, FAO, a gente vai ver o que significa isso, desde 1980, ele tem só 2 categorias. Então, o brasileiro taxônomo são 6, ele é 2. Ele tem 32 grupos e tem sufixos e prefixos. Ele não é um sistema completo de classificação. Ele é simplesmente uma legenda para um mapa de solos de escala mundial, de uma escala muito pequenininha, que convém muito pouca informação. Então, ele não é um sistema completo que você vai dizer, como brasileiro, você diz que esse solo é um latossolo vermelho, amarelo, distrófico, argiloso, tarará, fase cerrado. Não, ele vai chegar no máximo, esse aqui é um ferral-sol álico, pronto. Mas já é muita informação. Então, Food and Agriculture Organization, isso é uma divisão das Nações Unidas, e o que a gente chama mesmo de sistema deles, o sistema FAO, é o World Reference Base of Soils. Isso foi muito desenvolvido com influência do pessoal da Universidade de Wageningen, na Holanda. Então, esse camarada aqui do Dow, na década de 60, ele criou um sistema de 2 categorias para o mapa FAO e Unesco. Unesco é United Nations Environment and Science Organization. Então, era o sistema que eles tinham em 88, não chamava o WRB, 2 categorias. Ele não tem parâmetros climáticos, ao contrário da Soil Taxonomy. A primeira categoria, então, que chama de grupos, tem 32 nomes para unidades de mapa, que a gente vai ver quais são eles daqui a pouco. A segunda categoria tem 2 tipos, pode ser um prefixo e um sufixo. Prefixo é algo que vai vir antes desse nome, e o sufixo vai vir depois. Então, a propriedade, o prefixo mostra uma propriedade intermediária a um outro grupo. Então, você vai poder dizer que é um latossolo eutrófico. O latossolo geralmente não é eutrófico. Mas não é esse o termo que eles vão usar no sistema FAO. E o sufixo vai vir depois da palavra, entre parênteses, que vai botar uma propriedade que não é comumente associada à característica do grupo. Então, por exemplo, você vai poder dizer, bom, não vou me arriscar com isso, que eu não conheço o sistema tão bem, mas a gente vai evoluir isso com o tempo. Então, os horizontes e propriedades diagnósticas que são usados na FAO, eles têm os seus nomes diferentes, mas geralmente eles podem ser coordenados ao da Soil Taxonomy. Então, não pode ser diferente, mas o conceito pode ser o mesmo. Isso ocorre também no sistema brasileiro. Mas, isso só vale para o horizonte de propriedade, não serve para os grupos, porque a Soil Taxonomy tem muita influência de clima, que é de regime de umidade, especialmente, e de temperatura também. Então, o clima, ele define, a precipitação define uma ordem nos Estados Unidos, e a temperatura também define uma ordem. Isso não é tão bem correlacionado no sistema FAO. Então, esse é o mapa de solos do mundo, da FAO. Aqui é um mapa de 98, eu tirei isso aqui direto do site da FAO, que eu vou botar um link lá. Então, você pode baixar isso aqui, deve ter mapa aí em SIG.
Mas a primeira coisa que você vai olhar é para o Brasil. E o Brasil, ó, todo vermelho, que é a cor que eles atribuíram ao ferro ao sol, não à toa. É um solo que acumula ferro e alumínio, ele vai tender a ter uma cor avermelhada. Então, você tem o Brasil e essa parte aqui do equatorial da América do Sul, ela é dominada pelos ferral-sols, que a gente chamaria basicamente de latossolos. Você vê muito deles aqui na região do Cerrado, mas também no sudeste do Brasil, no sul do Brasil tem muito. Aqui a Bacia do Paraná tem muito. E tem muito aqui na região equatorial da África também. Então, se aqui na região equatorial você tem a floresta amazônica, que você tem a floresta do Congo, dominada por ferral-sol. E aqui na parte úmida de Madagascar também. Mas você não tem muitos solos aqui na parte equatorial da Ásia. Então, você tem aqui os diferentes nomes que eles são atribuídos. Vamos pegar um importante aqui, o azul, é os criossols. A gente vai ver o que é o criossol, mas você vai imaginar que é um solo de clima bem frio. E aqui na Groenlândia, né, você tem, não tem solos, é uma legenda que ele botou para geleiras aqui. Então, quem são os grupos de referência no sistema FAO? Então, eu vou botar uma explicação breve, que vem também do livro do Stan Buell. Então, primeiro que ele põe aqui, na ordem, uma chave abreviada que ele botou, são os histossols. Os solos que a gente corresponde ao organossol. E na Soil Taxonomy eles também têm o mesmo nome, eles têm um alto teor de matéria orgânica. E a gente vai tratar deles, os primeiros solos que a gente vai ver na Soil Taxonomy são os histossols. No Brasil, você vai pensar em organossolo, aquele solo preto de alto teor de matéria orgânica. Depois ele chega nos antrossols. Antro é homem em grego, e tecno, você já vai pensar em tecnologia. Então, são solos de muito impacto da humanidade. Ou porque eles foram muito cultivados, ou porque eles têm artefatos, por exemplo, cacos de cerâmica, lixo, plástico, tudo isso é material de construção, tecnossol. O criossol, crio, do grego vai vir de gelo, que significa os solos de clima frio. Quando eu digo clima frio, eu não estou falando de Nova York. A Nova York cai muita neve no inverno. Mas lá é temperado, porque o verão lá é quente e ele dura uns 3 meses. O local de clima frio é aquele que pode até fazer calor no verão, mas o calor, ele dura tipo 2 semanas e pronto. E ele costuma ficar a maior parte do tempo, mais de 9 meses, abaixo de zero. Então, ele define o solo congelado, o criossol da FAO, e também o gelissol na Soil Taxonomy. O nome é bem sugestivo, gélico. O leptossol, que eu mencionei no início da aula, é um solo que é relativamente raso, e ele é muito pedregoso. Ele equivale mais ou menos na que a gente chama de neossolo. Esqueci o nome da classificação brasileira dele. O regolítico ou o litólico? Litólico, isso mesmo. O vertissol é praticamente o mesmo nome no Brasil e na FAO, que é o solo que tem argila expansiva. A argila expansiva, para quem não sabe de cabeça, é o filosilicato 2:1 de secundário que a gente chama de esmectitas. Então, esse solo, quando está seco, ele abre grandes rachaduras, às vezes suficiente para um cavalo enfiar a pata e quebrar o pé. Essa é uma das definições que eles têm lá. E quando ele chove, ele vira um lamaçal que ninguém consegue transitar por ele também. De maneira geral, o vertissol é isso. E o fluvissol, como diz o nome, fluvio é rio em grego, é um solo de deposição fluvial. Na FAO, ele corresponde ao neossolo flúvico no Brasil. Esses dois camaradas, os solonetes e o solonchak, eles são solos salinos, né? E a diferença entre eles é que o solonetes ele tem grande dominância de sódio. Quando você pensa em sal, você sempre pensa em cloreto de sódio, mas cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio também são sais solúveis. E que também acumulam nesse tipo de solo, no solonchak. Aqui não tem predominância de sódio, já nesse aqui, no solonetes tem. O gleissol, você já vai associar o gleissol brasileiro, que está acostumado, é o solo que tem gleisação, uma palavra russa que significa as cores resultantes da desferrificação. Quem é que dá cor no solo?
tem poucos componentes que dão cores no solo, na verdade. São especialmente os óxidos de ferro, e aí você vai lembrar da guetita, que dá cor amarela, da hematita, que dá cor vermelha, e a matéria orgânica, que dá cor preta. E os antigos sistemas de classificação de cores de solo, eles tratavam essencialmente disso. Tinha uma pirâmide parecida com a pirâmide textural para você definir as cores. Não é mais usado, mas é aí que vem. O clay soil é um solo de onde o ferro foi removido. E as cores resultantes, elas variam entre o cinza, se tiver um pouco de matéria orgânica, ou branco, se não tiver matéria orgânica. E o estagnossol é um solo que tem essa redoximorfismo menos pronunciado por menos tempo do ano que o clay soil. O andossol, você vai lembrar da palavra Andes, dos vulcões da Cordilheira dos Andes, é um solo de deposição vulcânica e formação recente. Por que recente? Recente não necessariamente no sentido de tempo, mas no sentido de evolução de solo. Então, o Havaí, por exemplo, são ilhas vulcânicas, mas são ilhas vulcânicas de clima tropical. Então, no Havaí, os vulcões que são altíssimos. Cada ilha vulcânica é o topo de um vulcão que tem pelo menos 5 quilômetros de altitude, que está lá embaixo no nível do mar. Só que muito mais, às vezes, porque tem 3 mil metros de altura alguns vulcões do Havaí. Então, é um vulcão de 8 mil metros que sai lá do fundo do mar. Na parte mais fria dele, você vai formar um andossol, que o material vulcânico das erupções, ele é pouco intemperizado. Na parte mais baixa do Havaí, que é mais quente, o clima é mais parecido com o do Brasil, esse material vulcânico todo já virou uma coisa que a gente chamaria de latossolo, um oxissol. E na soil taxonomy a gente chama de endissols, muito parecido. O podosol, a palavra russa, pod significa cinzas. Quando você abre um perfil desse solo, que é o perfil mais marcante que tem de qualquer solo que tem no mundo, você tem geralmente um horizonte muito branco, seguido por um horizonte muito preto, que é o horizonte espódico, onde acumula. O horizonte branco é onde os óxidos de ferro e alumínio desceram, ficou branco, e geralmente ficou arenoso, e o horizonte espódico, onde esses materiais, esses óxidos, especialmente de ferro, precipitaram, às vezes com matéria orgânica ou não. E aí você tem um gradiente branco, preto, ou branco e vermelho, que é marcante. E o branco deu origem ao nome do podosol por causa da cinza, e às vezes ele é meio acinzentado também. E na classificação brasileira nós temos o espodossol, que é relativamente raro, e o espodossol na classificação americana. E tem ainda os plintossols. Na classificação brasileira, você tem exatamente uma ordem chamada plintossolo, que tem a ver com a formação de plintita, que são palavras que a gente usa em micromorfologia, mas muita gente confunde. Você tem, em relação ao ferro, você sabe que os óxidos de ferro, que a gente chama hematita, guetita, todos eles são óxidos de ferro, o ferro está no estado oxidado, valência mais 3. Os minerais de óxido de ferro, então, por exemplo, guetita tem cor amarela, hematita tem cor vermelha, lepidocrocita tem cor alaranjada, magnetita tem cor preta, tem vários deles. Mas esses camaradas, num solo clay, eles foram removidos, tem uma depleção de ferro. No plintossol, você tem uma segregação. O que é uma segregação? Segregação é quando você retira um componente de um local e põe ele em outro. Isso é segregação. Você conhece isso pela palavra, digamos, segregação racial, que era o apartheid da África do Sul, que tinha antigamente. Então, lá só tinha pessoas de cor preta, porque eram africanos. Aí chegaram os brancos e falaram, esse aqui é o bairro branco, todos os negros não podem entrar aqui, a não ser que seja para fazer faxina e pronto. Era uma segregação. Então, tirou todo mundo de um local e botou em outro. Isso é segregação. Um lugar não tem nada e o outro tem tudo. O plintossol é um solo que tem segregação de óxido de ferro. Ele tem áreas naquele perfil que são desprovidas de óxido de ferro, tem outras que elas se concentraram. E o resultado é um mosqueado. Então, você vai ver um mosqueado de branco para laranja, de amarelo para vermelho, dependendo da forma e do teor de óxido de ferro. E aquilo, depois de um tempo, ele vai cimentando, porque é um conceito importante em ciência do solo, é o de... A gente diferencia um solo de um sedimento, porque o solo tem horizontes
e tem estrutura. Estrutura é essencialmente a agregação das partículas, areia, silt e argila. E a agregação é um dos processos difíceis de estudar em ciência do solo. E tem uma frase clássica do livro do Hillel, de física do solo, que diz: o que é agregação? Agregação é floculação plus mais alguma coisa. A floculação da argila mais o quê? Cimentação. Então, cimentação é uma palavra que varia. Então, você pode ter tanto a cimentação que forma um agregado de solo, quanto a cimentação que forma uma plintita, um material que parece um tijolo. Plintos, em grego, significa tijolo. Tijolo, em grego, significa, a palavra é láter. Então, deu origem à palavra latossolo, laterita. E o pessoal de ciência do solo não gostava da palavra laterita ou latossolo, e não podemos usar essa palavra porque ela é muito usada em engenharia, em geologia. Então, nós temos que separar uma palavra para a gente, criando a palavra plinto, que significa a mesma coisa, tijolo. Então, plintita e laterita é essencialmente a mesma coisa, só que a palavra plintita nunca pegou na literatura. Que a maioria das pessoas que se interessam por laterita não é pedólogo, é engenheiro. Então, nitissols equivale mais ou menos ao nitossolo uma ordem brasileira, o horizonte nítido, que tem uma serosidade muito marcante e uma cor vigorosa. Aqui chegando na nossa praia, latossolos. Todo mundo que estuda ciência do solo no Brasil fala latossolo isso, latossolo aquilo. Eles equivalem mais ou menos aos oxissols na Soil Taxonomy. Eu digo mais ou menos porque não é sempre que a conversão é a mesma, nem de um nem para o outro. E na FAO, você vai chamar de ferral-sol, você vai lembrar ferro, alumínio, mas também o acrisol. Eles estão incluídos aqui. E aquela cor vermelha que você viu, especialmente, é o ferral-sol. E o acrisol deve ter outra cor naquele mapa, vocês podem olhar depois. Os solos que têm um horizonte mólico, que tem uma acumulação de base, especialmente cálcio, e às vezes vira até uma certa cimentação, são chamados na FAO com os seus nomes russos, o Chernozem, o Castanozem e o Feozem, reconhecendo a influência da pedologia russa. Gypsy não significa cigano, significa gesso. São solos que têm endurecimento, o gypsy-sol, o calcisol e o durissol, ele tem camadas endurecidas por gesso, por carbonato, sulfato de cálcio, ou por carbonato de cálcio, calcário, ou por acumulações de sílica, formando um duripan. Então, eles têm um horizonte duro, muito difícil de escavar, e que diz assim, quando você bate uma pá ou um martelo, sai uma faísca daquilo. Os albeluvisols, os luvisols e os lixisols são solos que têm um horizonte árgico, ou um horizonte que a argila moveu do horizonte superior e acumulou no horizonte inferior. Um horizonte argílico ou árgico, no caráter árgico da FAO. E ele denomina também uma ordem que existe na FAO, mas não existe mais no brasileiro, que é o alisol. Um solo que tinha essa descida de argila, mas tinha um caráter alumínico ou álico, uma grande saturação de alumínio. Ele caiu, segundo o professor João José, aqui da UFLA. Por que o alisol caiu? A ordem alisol caiu do sistema brasileiro. Porque o alisol, você vai no campo, você identifica ele como, digamos, um luvisolo ou como um argissolo. Mas quando você chega no laboratório e vê o resultado da amostra, você vai ver que tem saturação de alumínio, você muda para alisol. Então, eles acharam que era uma coisa muito perigosa que a classificação, a categorização do solo que você faz no campo, ela deve ser feita a rigor no campo, não no laboratório. Então, se você depender de um resultado como essa saturação de alumínio para definir uma ordem no campo, não é bom, porque nem sempre você vai coletar uma amostra daquele perfil descrito para fazer uma análise. Aí resolveram tirar o alisol. Isso não é um julgamento meu, não, é só uma explicação que me deram por que essa ordem caiu do sistema brasileiro. Professor, eu não entendi não. Você pode explicar de novo essa questão de ele ser eliminado do sistema? Quando o sistema brasileiro foi lançado, ele tinha 13 ordens no seu nível mais alto. A primeira categoria, primeiro nível, era 13 ordens. Tinha latossolo, argissolo, neossolo, cambissolo, e tinha a ordem alisolo. O alisolo
que equivale a esse alisol, era um solo que tinha um horizonte argiluvial, ou seja, tinha um horizonte de acumulação de argila, mas ele tinha um caráter álico, não sei se é alumínico ou álico, mas essencialmente ele tinha uma grande saturação de alumínio. O alumínio trocável que a gente estuda em fertilidade do solo, ele geralmente, que depois de calcula a saturação de alumínio, você tenta controlar aquilo com calcário, ele geralmente não ocorre em nível muito alto. O alumínio trocável dificilmente passa de 1,5 centimol de carga por quilo. Só que em alguns solos ele é bem mais que isso, ele dá 2,2, 2,5, às vezes 3, às vezes bem mais. E definiu essa ordem álico. Só que você só sabia disso pela análise de solo. Então você ia no perfil hoje, digamos, descrevia aquele perfil, chamamos de alisolo, e você coletava uma amostra e mandava para análise, e às vezes a análise demora 3 meses ou 6 meses para sair. E nesse meio tempo você podia ter feito um mapa daquela região chamando aquela ordem de alisolo. Aí, como eles viram por causa desse risco de você categorizar essa classe no solo e depois ter que mudar, eles resolveram, como eu gosto de dizer, eles houveram por bem extinguir a ordem alisol, mas na faula continua existindo. E aí ele é enquadrado em que hoje em dia? Se não tem mais, a gente enquadra ele em quê? Os alisols, essencialmente, eles vão ser classificados no sistema brasileiro hoje como argissolos, na sua maioria, porque eles têm atividade baixa e saturação de alumínio, mas eles também podem existir nos solos, eu não sabia disso, você pode ser o luvissolo. O luvissolo, na classificação brasileirina da FAO, ele tem, aqui ele aparece luvissol, é um solo que tem um horizonte argílico, mas argila de alta atividade. É essencialmente argila 2:1, com uma grande capacidade de troca de cátions. E, às vezes, esse troca de cátion é essencialmente alumínio. Tem um nível altíssimo de alumínio. Aí você pensa que, pô, mas argila 2:1 só vai dar solo de alta fertilidade? Não, às vezes a argila 2:1 dá um solo com altíssimo teor de alumínio. E ainda assim a vegetação nativa cresce. Você plantar qualquer milho, lá ele morre na hora. Né? No estado do Acre tem muito solo de altíssimo alumínio trocável. Então, aqui em Minas Gerais, você achar um solo que tem 3 centimol de carga de alumínio, é um solo extremamente saturado em alumínio. Lá no Acre tem solo que dá 18 centimol de carga. E são os solos de argila 2:1, riquíssimos em alumínio, e são que vêm de sedimentos dos Andes. Eles não são ricos em base, são ricos em alumínio. Né? O arenossol, da classificação da FAO, ele corresponde mais ou menos ao neossolo quartzarênico, que a gente tem aqui. É uma textura franco-arenosa ou pior. Botei pior porque tive preguiça de escrever textura mais grosseira. E ele não tem, ele tem menos de 40% de cascalho. Por que menos? Se tiver muito cascalho, ele vira o leptossol, aquele solo pedregoso, dentre outros, né? Você tem o cambissolo, que equivale ao nosso cambissolo. O que é o cambissolo? Aqui no Brasil, a gente chama que o cambissolo é a lata de lixo. Ele é o último da chave. Então, se você não conseguiu classificar aquele solo, categorizar aquele seu solo no campo, nem como latossolo, como argissolo, como estossol, nada, ele vai acabar virando um cambissol. Cambi significa que está em mudança. Isso, do ponto de vista filosófico, o cambissolo é o maior barato, porque ele é o mais parecido com nós humanos, que estamos sempre em mudança. Então, você pode se achar muito importante dizendo assim, eu sou PhD em ciência do solo da Ohio State University, mas daqui a 20 anos eu posso me apresentar simplesmente como um guitarrista de jazz, que é um dos meus objetivos, né? Então, ele está em mudança, está em... Uma das definições, então, você não tem propriedade dele, ou as propriedades que você tem nesse cambissolo, digamos, argiloviação ou acúmulo de carbonato de cálcio, elas podem existir, mas elas não são suficientes para ser um horizonte diagnóstico que classifique ele numa ordem acima, ou é um solo que está em mudança, ele está em mudança para se tornar outra coisa. Então, às vezes você chega no campo e tem um solo que você, pô, eu acho isso aqui argissolo. Só que a textura dele, o gradiente textural é abaixo do que deveria ser. E às vezes, por um motivo, por um motivo desse, ele não é argissolo, se chama ele de cambissolo. Mas se você voltar naquele local daqui, digamos, uns 800 anos, talvez ele tenha virado um argissolo. Porque vai ter mais gênese de argila naquele horizonte,
uma das coisas que a gente vai falar mais à frente sobre o que é gênese de argila, o que é o desenvolvimento, o grau de intemperismo de um solo, que às vezes é coisa muito diferente do que vocês pensam, mas ele está em mudança, precisa tornar outra coisa. Ou a definição que eu acho... Antes de fazer a pergunta, deixa eu só dar essa última definição de cambissolo, que eu gosto mais, eu acho mais bacana. É bem de micromorfologia. O cambissolo é um solo no qual praticamente todos os processos de formação de solo existem, mas nenhum predomina. Eu acho bacana essa definição. Professor, Oi. uma pergunta. Esse cambisol da classificação do Brasil seria equivalente ao cambisol de Soil Taxonomy? Na Soil Taxonomy, eles equivalem ao inceptisol. Inceptisol, a palavra vai pensar, o mnemônico dela é se vem de incipiente, é um solo que está em formação incipiente. Então, na Soil Taxonomy, eles equivalem aos inceptisols. Mas aqui a gente chama cambisol, porque esse câmbio é uma mudança em espanhol, né? Ok. Betsy, aqui no Brasil a palavra câmbio só é usada quando você está trocando dólar por outro dinheiro. E no caso do sol, ele seria equivalente ao entisol da Soil Taxonomy? Não, o entisol da FAO, ele vai classificar mais acima como o que a gente chamou de leptosol. Ou fluvisol. Essa era a minha pergunta. Então, a gente tem na Soil Taxonomy o entisol, que vem do mnemônico recent, um solo recente, pouco desenvolvido, mas na FAO, você pode classificar ele como leptosol. Deixa eu só voltar aqui antes, onde é que ele estava. Sim, ele vai classificar, mas eu quero mostrar aqui. O neossolo, o entisol da Soil Taxonomy, você pode classificar ele aqui como fluvisol ou como leptosol. Mas no sistema brasileiro, esse entisol seria que a gente chama de neossolo. Ah, tá, obrigada. Mas eu não vou tratar muito do sistema brasileiro, não, porque aí ou talvez eu até trate mais à frente, mas só seria no que vai equivaler a ele, no que vai equivaler a Soil Taxonomy, para a gente fazer correlações. Porque se eu for falar do sistema brasileiro mesmo, aí pega metade da disciplina. Aí não vale a pena. Mas a gente vai sempre mencionar ele. Para você vai ser um pouco mais difícil, mas eu tenho que mencionar. E na Soil Taxonomy, a lata de lixo é o regosol. A palavra rego vem de uma terminologia que é usada pelos geólogos, que é o regolito. O regolito é uma rocha podre. Então, é algo que não é mais rocha, mas também não é solo ainda. E antigamente nós tínhamos no Brasil a ordem regossolo. Eu acho que hoje tem no neossolo regolítico. E a lata de lixo, quando não encaixa em nenhum lugar, você põe no regossol, na FAO. Professor. Oi. Eu tenho uma questão, mas eu acho que mais uma questão filosófica do que pedológica. Você disse que o cambissolo, ele está em constante mudança. Então, em algum momento, o cambissolo, quando ele não encaixa em nada, ele vai ser eventualmente um cambissol. Mas aí, se você retornar daqui a alguns anos, ele pode ter se estabilizado, acho que eu vou colocar essa palavra, como, não sei, um neossolo flúvico, ou um argissolo, ou alguma coisa assim. Mas, eventualmente, ele pode passar por processos e, em alguma fase de transição, ele vai ser um cambissolo. Então, o que define a minha decisão de jogar um determinado solo no cambissolo? É o momento que eu vou classificar? Não, significa que você vai seguir aqueles critérios que geralmente são quantitativos. Vamos dizer assim, tem que ter um mínimo de 5% de plintita, ou um mínimo de 25% de cimentação por carbonatos. Se você, em vez de tiver 25%, tiver 20%, aí ele vai ter você vai botar ele de cambissolo, digamos. Ou se seu gradiente textural não é 1,4, ele é, digamos, 1,1. Aí você pode botar ele como cambissolo. E é possível que ele, com o futuro, ele seja mais cimentado e vire um argissolo, ou, digamos, um chernossolo, ou um calcissol, vamos dizer assim, ou não, você não sabe. Mas ele está em mudança. E só o que a gente pede
é que você identifica que ele é como cambissolo. Ou porque ele está em mudança, ou porque nenhum processo dele se predominou sobre os outros. Os processos de formação de solo, aí vai ser o tema da questão que a gente vai botar agora. Quais são os processos de formação de solo de Roy Simonson? Eu quero que vocês pesquisem para fazer isso. Eu escrevo em algumas palavras o que são os processos de formação de solo do Simonson. Não é qualquer processo de formação de solo, é os do Simonson, são 4, né? Eu não sei, respondi sua pergunta? Respondeu. Acho que a chave da minha pergunta era entender ou por exclusão, o cambissolo vai ser um cambissolo por exclusão das outras classes, ou a gente tem que considerar o processo de formação, o que está prevalecendo naquele momento. Você vai considerar, lembra daquela lição do que eu falei mais atrás da taxonomia americana? A gênese, a formação é importante, mas você não pode basear a sua classificação toda nela, então você tem que ter os critérios mensuráveis. Geralmente nós vamos chegar na decisão do cambissol por critérios mensuráveis, que você não atingiu um caráter necessário ao diagnóstico no nível acima da classificação. Porém, isso não impede você de ter o pensamento do que está acontecendo com esse cambissolo. Você chama ele de cambissolo agora, mas o que significa isso? Eu gosto de pensar, eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte, na minha disciplina de graduação, eu quero que vocês olhem para uma paisagem e voltem 3 milhões de anos no passado e 30 mil anos no futuro. Como é que vai ter essa paisagem, esse solo? Esse vai evoluir para onde no futuro, daqui a 30 mil anos? Ah, 30 mil anos eu não estou aqui. Não, você não, mas a humanidade está. Então, você pensa assim, a Amazônia hoje, ela está sendo devastada. Daqui a 10 mil anos ela vai estar como? Positivo. Pois é, não, mas do ponto de vista filosófico, de ciência, é a parte nobre da ciência, da medicina. Você prevê o futuro. Não é você adivinhar o passado ou reescrever o passado. Isso já é uma parte bacana. Então, você olhar para uma paisagem e reconstituir o passado geológico, geomorfológico, pedológico daquilo é bacana, mas qual é o futuro? O futuro é importante porque a cidade do Rio de Janeiro vai continuar existindo daqui a 300 anos, vamos dizer assim. Ela não existia 1000 anos atrás, mas vai existir daqui a 300 anos. Mas o futuro dela daqui a 300 anos depende de processos pedológicos, geomorfológicos que têm ocorrido ao longo dos últimos, digamos, 100 mil anos. Concorda? Essa é a parte mais bacana. O médico, você vai no médico para ele te dar um diagnóstico. Você está com essa doença, faça esse tratamento, você vai ter esse resultado. Se você não fizer esse tratamento, você vai ter esse outro resultado. E ele está não só prevendo o futuro, como ele está intervindo. Então, a parte nobre da ciência, eu entendo, é você prever o futuro. Entendi. Você estuda climatologia para você prever, meteorologia para ver como vai ser o tempo na próxima semana, hoje, à noite, e a climatologia para ver para modelar como é que o tempo vai mudar se a temperatura, digamos, aumentar meio grau nos próximos 50 anos. Previsão do futuro. É a nobreza da ciência. É a previsão, vou botar um pouco de filosofia e misticismo bíblico. O homem foi expulso do jardim do paraíso. Eu não sei o que vocês aprendem como cristãos, mas como judeu você aprende que o homem, ele foi expulso do jardim do paraíso, não porque ele provou da árvore do pecado, mas porque ele provou da árvore do conhecimento. Uma vez que você prova da árvore do conhecimento, você não tem mais volta. Você não volta a ser um animal. Você passa a ter noção da sua mortalidade e do certo e do errado. E uma vez que você prova do conhecimento, você vai ter que seguir aquela estrada até o fim. E a parte mais nobre da estrada do conhecimento é você predizer o futuro. Seja na história da história da evolução de uma sociedade ou da evolução de uma paisagem. Isso sim é filosófico, né? Vamos encerrar a gravação. Vamos encerrar a gravação que a gente abre para um debate mais livre, sem vocês ficarem com medo de fazerem perguntas que vão queimar o seu filme no futuro ou no presente. Então, vou encerrar. Eu anotei mais 2 perguntas aqui, professor. Peraí. Tá, pode falar, então. Quando você menciona a questão da terminologia, por exemplo, o Alba-Qualf, deixa eu ler minha pergunta aqui, deixa eu ver. O termo, quando ele foi criado, ele não foi criado, por exemplo... você mencionou que o Alba-Qualf na Carolina do Norte vai ser diferente de um Alba-Qualf, não sei lá, em Pernambuco. Sim. Eles serão diferentes. Mas o termo, quando ele foi criado para concentrar toda essa informação, a ideia é que ele não deveria também abarcar essas diferenças?
É claro que ele deveria, mas vamos botar uma analogia mais simples. Você é mulher, né? Você é uma mulher, digamos, que tem uma idade, vamos dizer, 25 anos. Você concorda que uma mulher de 25 anos em Nova York é diferente de uma mulher de 25 anos na Venezuela? Culturalmente, ou na ilha de Madagascar? Sim. Então, vai ter diferenças que são genéticas, vai ter diferenças que não fenotípicas, a cor da pele vai variar, a cor do olho vai variar, e vai ter assim, uma infinidade de diferenças culturais. Então, o albacoalf, ele pode ser desenvolvido de granito, ele pode ser desenvolvido de sedimentos, dos mais variados possíveis, ele pode ter ou não outros caracteres, um pode ser ácido, o outro pode ser alcalino, que muda tudo, um pode ter um maior caráter aquoso que o outro, então você vai tratar de coisas. Então, o albacoalf, ele é uma designação de grande grupo, de terceiro nível, passa da ordem, a ordem é alfa-sol, a subordem é áquico, regime de umidade áquico, então você vai imaginar que ele tem uma grande saturação de água. Sim. E o grande grupo é o álbico, ele vai ter um horizonte álbico num solo que tem descida de argila de alta atividade e tem um regime de umidade áquea, que tem acúmulo de água boa parte do ano. Só que se o material de origem é diferente, os solos vão ser diferentes. E aí essa diferença do material de origem, por exemplo, ela vai cair, por exemplo, no series ou nas outras categorias? Não, vai cair depois no subgrupo, vai cair na família, que vai ter um de família mineralógica, que vai ser, digamos, caulinítico, e outro vai ser de família mineralógica, digamos, esmectítico. Entendi. Entendi. Então, assim, você vai, à medida que você vai descendo a pirâmide, você vai botando mais e mais informação, mas ainda quando... Aí o propósito é você chegar no series. Então, quando você falar o albacoalf de Ohio diferente do albacoalf de North Carolina, o ideal é você falar assim, e o albacoalf lá na região central de Ohio, a gente chama, ele é a Miami, dá o nome de uma série. E o da Carolina do Norte vai ter outro nome, digamos Raleigh, que vai ser geralmente nomes de localidades próximas. Sim, não entendi. Então, e ainda assim, dentro do mesmo série, da mesma série mesmo, então, vamos dizer, você tem o Miami que pega toda a região principal do condado X lá de Ohio, e de vários condados, mas você vai ter algumas diferenças entre o Miami que tem um condado mais ao norte e um mais ao sul. Entendi. A classificação é uma ajuda, ela não é uma palavra, e aí por isso botei aquele negócio da cabala, não é uma palavra mágica, mística, se você mudar uma letra, você vai destruir o mundo. Ela é uma ferramenta de organizar conhecimento. Não, entendi. Deixa eu ver. Só a última pergunta, e aí eu finalizo minhas perguntas. Não, acho que era só isso mesmo. Não, era só isso. Então, eu vou interromper a gravação agora, e vocês podem fazer mais umas perguntas e vou dar os outros avisos depois.